Os corpos dos pais de Mei começam a se mover e estrangular Shiki. Kyoya tenta ajudar, mas é cercado e agarrado por outros cadáveres. A base do Zonin é atacada por todos os zumbis. Mei chora implorando para sua mãe parar, mas de nada adianta. O negócio escalou e virou um filme de zumbi, meu bom, que loucura! Shiki tem uma pistola carregada com balas feitas do seu sangue e precisa usar para mandar de F a mãe da Mei. Porém, antes disso, ele manda a garota fechar os olhos para não assistir algo horrível assim. Shiki faz o que tem que ser feito e depois ajuda Kyoya com os outros zumbis. Naito, na sua missão, pede para os Randalls voltarem para a base, pois tem um pressentimento ruim de que todo mundo tá ferrado lá. No entanto, Tsubakiri não permite, diz para Yomogi dar um jeito neles. A Melões 2.0 usa suas bactérias negras e cria um cubo ao redor de Naito e seu grupo, os prendendo. Enquanto eles estiverem presos, Tsubakiri vai invadir a base do Zonin e seguir a localização dos rastreadores que colocou nos cadáveres. A confusão na base é resolvida e por enquanto estão em paz, porém o estrago na cabeça da pequena Mei vai acompanhá-la pro resto da vida. Kyoya pede desculpas por ela passar por isso, e Shiki também pede perdão por ter feito o que fez com sua mãe. Mei diz que não precisa se desculpar, e fala que nunca foi pra escola e sempre viveu se escondendo e fugindo com sua mãe e seu pai, sempre dando um jeito. Mei achava que um dia essa tragédia iria acontecer, e diz para Shiki não se preocupar. O garoto fica devastado com as palavras da criança. Os Momotaro fizeram tanta crueldade que uma criança não pode nem mais chorar e nem sentir o luto. Shiki, quando criança, sempre admirou os heróis da TV, mas os Momotaro não são nada disso. Se eles são os heróis, Shiki fica mais do que feliz de ser o vilão dessa história. Então ele abraça Mei e jura que vai fazer desse mundo um lugar onde ela possa sorrir e promete que vai ficar tudo bem. Tsubakiri liga para seus aliados e está perto da base, pois acabou com a velhinha da loja e acharam a entrada subterrânea. Além de pedir uma entrega especial para o combate, ele pergunta que Onik mencionaram na reunião de capitães e pede os dados sobre ele. Yomogi chama Tsubakiri e diz que o lugar parece bem amplo e pode ter vários Oni dentro. Ela sugere jogar o gás venenoso. Tsubakiri recebe uma mensagem e fica com uma cara esquisita de felicidade. Ele diz que precisa saber o nome de cada Oni antes de acabar com eles, pois precisa do Oni chamado Shikichinose porque tem que o capturar vivo. Yomogi quer saber o que tem de mais nesse Oni. Tsubakiri só diz que ele é especial e deseja fazer experimentos nele. Kyoya do nada leva uma facada de Tsubakiri. O cara chegou muito na surdina, ainda bem que não pegou num ponto vital. Jin já ativa suas serras de sangue e se prepara para lutar e acabar com o inimigo de uma vez. Porém, Yomogi chega por trás e quase prende seu pescoço com um cubo negro. Ainda bem que Kyoya conseguiu puxar e só o braço dele foi pro beleléu. Kyoya diz para Jin ir embora e pedir para evacuarem todos os pacientes enquanto ele fica para lutar. Yomogi usa suas bactérias e cria mais uma barreira que cerca quase todo o subsolo. Kyoya agora tá lascado, pois os reforços não vão chegar para o apoiar. Logo quando ele tá encarando dois Momotaro super perigosos. Aqui ele já decretou seu final. Tsubakiri quer saber onde tá o Shiki, mas daí Kyoya pega uma seringa com acônito, um veneno que causa dificuldade respiratória e falência dos órgãos. Dito isso, rapidamente Tsubakiri corta o pescoço de Kyoya com bisturi, e o enfermeiro-chefe cai duro no chão. Tsubakiri quer usá-lo como seu cadáver, mas lembra que seus Uglies chegaram para a invasão e trouxeram sua encomenda também. Tsubakiri e Yomogi partem para exterminar os Oni. O pessoal se divide e Kuina quer trocar suas roupas de enfermeira, pois não consegue se movimentar bem nelas. Enquanto Hokuro tá com o coração super acelerado e tá largado que nem um bicho preguiça. É melhor esse cara mostrar o que veio, pô. É um Oni, tem que lutar, fi. Kuina vai se trocar e diz para Hokuro não espiar, e a roupa que ela põe é quase uma lingerie esportiva. Agora a waifu tá pronta para arrebentar com o inimigo, mas Hokuro nem em sonhos pensa em lutar. Só de pensar que pode ficar doente, o maluco já tem um treco. Ele pede ajuda pra Kuina, e daí ela tem um troço sobre ele querer ajuda. Kuina diz para Hokuro se esconder no armário e fica com uma cara de safada, e diz que pode deixar tudo pra ela. Meu amigo, esse autor só não desenha um rei porque não quer. Um Ugly aparece e começa a lutar contra Kuina, que libera seu poder, umas luvas muito loucas de sangue. Shiki e Mei se escondem perto do lago, e Hokuro tá ficando doidinho e percebe que fica um silêncio do nada. Ele acha que tudo não passou de uma ilusão e que ele só desmaiou, mas quando sai, vê que tem um Ugly na sua frente. O bicho levanta e vai até Kuina como se fosse um pet. Dito isso, ela mete um porradão na cara dele e faz um combo do Street Fighter. Ela não para de espancar o bicho, deixando até o Hokuro tremendo de medo. A habilidade de Kuina se chama I Love. O inimigo que toca no seu sangue fica cativado a ela e perde gradualmente a vontade de lutar, até ficar em estado vegetativo. A waifu, além de linda, é louca e forte. Os que conhecem a descrevem como alguém confiável, como se fosse uma irmã mais velha. A mina é muito popular, porém, os melhores amigos dizem que na verdade, Kuina cuida dos outros até demais, chegando a ser doentio. Até escovar os dentes dos homens ela faz. Muitos caras se tornaram inúteis, pois não podiam sair para trabalhar, porque os ciúmes de Kuina atacava e ela dizia que ia ganhar o dinheiro da casa. Então o cara não precisava fazer nada fora de casa. Eu quero essa sugar mami, é pra mim, e você, meu bom, aceitas? Hokuro agradece a ajuda e Kuina toda felizinha bota um colchonete no chão pro Hokuro deitar e ficar tranquilo. Quando um cara vagabundo que não faz nada faz a Kuina
Kuina se sentir necessária, aí que ela começa a pegar fogo lá embaixo. Enquanto isso, os Uglies estão por aí falecendo os Oni. Kuina levanta e diz que vai preparar uma comidinha pro Hokuro. O cara não tá entendendo nada e acha que ela vai usar quando o perigo se aproximar. Outro Ugly surge e Kuina tá pronta pra descer a porrada. Kuina leva um golpe no braço do Ugly. Parece que contra esse o negócio não vai ser fácil. Ela é pega e é presa por seus braços longos e lançada contra o teto, a parede e todo canto. O inimigo começa a pisar no rosto da Kuina, não dando chance para descanso. Kuina fica cheia de hematomas e toda imobilizada. Hokuro tá em choque e diz que ela precisa de ajuda. Alguém tem que ajudar. Eu que te falo, seu mané, ajuda ela tu. Bora, meu amigo, é pra ontem, tem que lutar. Corta pro passado de Hokuro, num vilarejo onde ele conheceu seu primeiro amor, a Lulu. Ele fazia todo tipo de coisa com a maior coragem para impressionar. Na frente da Lulu, Hokuro era outra pessoa. Ele se sentia invencível. Ele nasceu numa cidade pequena do interior, onde Onis viviam em paz com seres humanos. Hokuro amava dançar com a Lulu. Ele se lembra com clareza dos ensaios a pôr do sol deles. No dia de um festival, Lulu começou a passar mal. Mais tarde piorou. A doença de Lulu era devido ao aparecimento dos seus chifres, pois o sangue de Oni muda quando eles despertam. O único médico dos Oni da cidade era quem fazia seus tratamentos. No entanto, um dia os Momotaro apareceram e atacaram os Oni. O médico foi Jeff. Hokuro se salvou com a Lulu. Ela continuou piorando, e Hokuro disse que ia para a cidade mais próxima procurar outro médico e prometeu que ia ajudar. Porém, Lulu não resistiu. Desde esse dia, a depressão e a ansiedade consumiu Hokuro, e ele ficou até com o cabelo branco por causa disso. Com isso, Hokuro virou o cara medroso e covarde que é hoje. Mas ele tem que lutar e lembra das palavras de Lulu. Hokuro salva a vida de Kuina e diz que não pode mais decepcionar e sujar as memórias da Lulu. Ele quer continuar sendo alguém incrível para que quando for se reencontrar com ela no pós-vida, ele possa encará-la com orgulho. Mesmo com medo, Hokuro ativa sua habilidade e invoca uma Lulu de sangue e pede por sua ajuda. Dito isso, a confiança de Hokuro volta e o cara se transforma no verdadeiro artista. Sua personalidade muda completamente. A dança de sangue das cerejeiras de Hokuro destroça um Ugly. Na dança tempestuosa de Hokuro, ele transforma seu sangue em pétalas cortantes enquanto ataca com lâminas de vento. O espírito de Lulu guia para que Hokuro faça sua melhor performance. Ele na verdade sempre foi medroso, porém isso não impedia de lutar, e agora ele retomou essa característica dele. Hokuro então vence a luta contra o Ugly na mais bela pose de dança. Shiki pede para Mei continuar escondida, e quando tiver com vontade de viver, tem que gritar bem alto para ele boa sorte, Shiki. Naito acorda da explosão que Yomogi fez para o impedir de voltar para a base Oni, então precisa se apressar e ir para o templo Ryuda-Dera. Shiki encontra Tsubakiri e quando ele descobre quem é o garoto fica todo animado, mas Shiki tá revoltado com quão doente Tsubakiri é para arruinar a vida dos Oni. Porém, para esse Momotaro, Onis não tem direito algum para serem considerados gente. Jin vai ter que encarar a Yomogi que chega falando que o Oni enfermeiro já foi de base. A waifu versus o maluco das serras de sangue. Quem vence? Faça sua aposta. Yomogi se defende com sua barreira. Corta para Shiki que cria seu fuzil de sangue e quer destronar o Tsubakiri. Então dá um tiraço nele e explode a área no alcance bem grande. Tsubakiri desviou do tiro e Shiki provoca dizendo que ele tá com medinho. Tsubakiri abre sua encomenda e é um cadáver de Momotaro que tá cheio de ódio para eliminar os Oni. Shiki não entende como ele pôde fazer isso com o próprio companheiro. Daí Tsubakiri diz que Shiki é muito burro para pensar que a régua dele vai ser a de todo mundo. É como as pessoas que fazem manifestações em plena pandemia dizendo que é só uma gripezinha. Meu bom, eu juro que essa fala veio do vilão do anime. Tu sabe no que eu pensei e que tu pensou também, né? O carai do Bolsonaro falando caquita. A marionete usa seu poder de gravidade e pesa o corpo de Shiki que aos poucos vai caindo. Tsubakiri é tão roubado que ele, além de usar um cadáver, também pode controlar o poder que a pessoa tinha em vida. No caso, esse Momotaro usa suas bactérias negras no ar e aumenta o peso das moléculas no ambiente. Naito precisa entrar na base que tá cercada pela barreira de Yomogi, mas se usar seu poder, vai acabar desmoronando o lugar. E as pessoas que estão visitando o templo Ryuda-Dera vão cair e Jeff também. Jude chega e informa o professor o que tá rolando no local. Todos os feridos fugiram para a superfície, mas os alunos e alguns do grupo de suporte ainda precisam de ajuda. Dito isso, a Romare aparece novamente, e o Jude mostra seu lado tarado e diz que quer perder a virgindade com ela. Que cara esquisito, meu senhor. Naito tem um plano para evacuar os turistas do templo. É só usar o poder de titã de sangue da Romare para fazer o terremoto, e assim evacuar todo mundo. Com o deslizamento de terra, os agentes Oni vão encaminhar todos os civis para fora do templo Ryuda-Dera. Romare hesita por um momento, mas quer ser útil como seus colegas e aceita. O gigante de sangue não tem controle e ataca Naito sem hesitar. As pessoas sentem o terremoto e o deslizamento, então começam a fugir. Agora o templo tá vazio, já que Jude verificou tudo com seus poderes. Naito então desmaia Romare para o gigante sumir. Yomogi coloca Jin no cubo minúsculo, o amassando dentro. Porém, para ele não foi nada, pois ele já dormiu muito em dutos de ventilação quando pequeno. Eis que aparece Ikari, que taca
cabeça de um Ugly no chão e diz que isso não foi nada. Ele se sentiu ofendido por enfrentar o inimigo tão fraco. Agora, ele quer bater em gente mais forte, mas quando olha para a roupa pouco reveladora do Emogi, Hikari fica maluco, grita para ela tomar vergonha na cara e vestir algo decente. O bicho tá louco de raiva e usa sua habilidade, umas botas de sangue muito doidas, e mete uma bicuda no queixo do Yomogi. Seu poder se baseia na raiva, que faz ele criar várias coisas diferentes, e nem mesmo Hikari sabe o que virá. O poder de ataque varia de acordo com o grau da sua raiva, e só pode ser usado 3 vezes por dia. Parece que o Yomogi tem uma matchup ruim contra oponentes velozes. Dito isso, Naito usa seu poder para quebrar a barreira. Embora tenha contido o poder, a filial vai desmoronar logo. Naito manda seus homens salvar os colegas Oni. Essa é a prioridade. Shiki tá passando sufoco contra Tsubakiri, seu fantoche que usa um novo poder, deixar o oxigênio do local 100 vezes mais pesado. O cara faz um Hadouken enorme e lança no Shiki, que tem seu corpo quebrado por dentro. Tsubakiri tá achando tudo muito paia. Pensou que teria mais desafio, já que o Shiki é um filho de Kishin. Tá começando a achar que é mentira essa informação. Ele fala que Kishin foi o nome dado ao Oni mais forte da história, o General Oni. Samidari retorna para a base dos Momotaro. Conhece uma nova transferida, Hina Momota, vice-capitã-geral do quartel-general, que tá ansiosa para trabalhar com alguém tão experiente quanto Samidari. Ele diz que não precisa ser bajulado, mas Hina não tá fazendo isso. Samidari prefere fazer as coisas sozinho, porém Hina diz que é protocolo eles andarem em duplas. Depois, Hina pergunta sobre o que é um Kishin, mais exatamente sobre os filhos de Kishin. Samidari diz que quando os Oni estão à beira de colapso, sempre nasce o Kishin, e ele engravidou várias mulheres para passar seus genes poderosos para frente. Hina diz que se fosse assim, os filhos dos filhos de Kishin a essa altura estariam aos montes por aí. Por isso, Samidari diz que só alguns herdam genes de Kishin. Um filho de Kishin só nasce na época em que os Momotaro estão perto de acabar com toda a raça Oni. Então, aparece um novo Momotaro, capitão de esquadrão Shinya Momoiwa, que é bem estressado e assusta a novata Hina, dizendo que a guerra não acaba por causa de um Kishin que sempre aparece quando os Oni estão quase extintos. E assusta a novata Hina, e ele diz que a guerra não acaba por causa desses Kishin que sempre aparecem em momentos críticos. Então, com o tempo, os Oni aprenderam a viver entre os humanos. Os Momotaro precisam obedecer aos políticos Momotaro para não revelarem para os civis sobre essa guerra milenar. A desculpa é que é para proteger as pessoas, mas a verdade é que os políticos mandam os Momotaro fazer remédios com base em sangue Oni para quando eles estiverem em risco serem os primeiros a serem salvos. Shiki tá passando mal contra o Tsubakiri, diz para Mei não chorar por causa das palavras cruéis do Momotaro, que revelou toda a maldade que fez contra os pais da garotinha, dizendo para eles em vida que ia torturar e acabar com a vida da filha deles, e que se ajoelhar para ele implorando para deixá-la viva não adiantaria de nada. Shiki entende a dor de perder alguém que ama, e por isso ele chora e se compadece da dor da Mei nesse momento. Como Tsubakiri não entende isso, eles Momotaro que são os verdadeiros demônios. O loirinho pescotapa continua aumentando a gravidade para fazer Shiki de F de uma vez, porém Shiki, para proteger Mei, invoca grandes chamas no local. Com isso, o narrador explica que cada filho de Kishin desperta um atributo elemental, que são fogo, água, raio, terra, vento, gelo, trevas, e cada filho de Kishin herda um desses elementos, e Shiki é o Kishin de fogo, Enki. Shiki despertou mais de 100 de aura nesse momento, e Tsubakiri ficou todo cagado de ver o protagonista com poderzinho novo. Shiki atira com suas chamas e dá um susto, mas seu corpo dói, e não consegue controlar suas chamas, já que tá muito ferido e perdeu muito sangue, tanto que volta à forma base com o poder da gravidade do fantoche do Tsubakiri, e continua a insultar e humilhar os pais da Mei, dizendo que acabará com ela da mesma forma que fez com seus pais. Shiki grita que Onis não merecem isso, e podem ser felizes sim. Mei pode viver tranquila e ter uma vida de felicidade. Essas palavras a lembram de seu pai, e Mei chora sem parar. Dito isso, Tsubakiri invoca seu ataque mais poderoso de gravidade, e Shiki traz sua arma de sangue, dizendo que Mei tem permissão para ser feliz, e que ele sempre torcerá por ela. Mei se lembra que seus pais disseram que ela conheceria alguém que torceria por sua felicidade, e grita boa sorte pro Shiki do fundo do seu coração, como ela prometeu antes. Shiki desperta novamente o Enki, e destrói o ataque gravitacional do Tsubakiri e sua marionete. Ele não acredita no que vê. Mei continua torcendo pro Shiki, e ele detona sua bazuca na cara do Tsubakiri, que virou até mangá e foi de arrasta, assim espero. Shiki escutou bem a voz da Mei, e disse que ela chegou no seu coração. Que lindo, véi. Shiki é um amor de pessoa, o cara com certeza vai ser o irmão mais velho, e a Mei agora vai se apegar muito a ele. Pra minha tristeza, o Tsubakiri não foi Jeff, e tá arrependido de ter subestimado o poder do Shiki. Isso aí, parceiro, nunca duvide do protagonista. Ele rasteja até o corpo do Manaka, um antigo amigo dos Momotaro. Então, a história do Tsubakiri é revelada. Ele fazia parte da equipe científica dos Momotaro, pois não tinha interesse na morte dos Oni. Mas depois de ficar tanto tempo dissecando o corpo deles, ele se tornou indiferente.
e um dia conheceu Manaka, um capitão dos Momotaro. Tsubakiri odiava ele e recusou trabalhar com ele. Contudo, foi transferido para seu esquadrão e não tinha o que fazer. Manaka era alguém caloroso que respeitava seus subordinados. Todos confiavam muito nele. Manaka tinha tanta compaixão que rezava após eliminar um Oni para que eles descansassem em paz, coisa que Tsubakiri nunca entendeu. Desde pequeno, ele sentia que não tinha mais empatia pelas coisas. Nenhuma chama de vingança acendia nele quando seus pais foram mortos por um Oni. Tsubakiri chegou até se sentir leve e aliviado por não ter mais com quem se preocupar ou se importar. Isso porque seus pais não passavam muito tempo com ele, devido ao dever com os Momotaro. Um dia, Manaka levou Tsubakiri para sua casa e apresentou sua esposa e filha. A partir daí, o cientista sempre comia com eles. Desde então, Tsubakiri sentiu que sua vida começou a ficar confusa com todas essas emoções de família que Manaka apresentou para ele. Mas o bom é que a comida voltou a ter sabor. Tsubakiri perguntou por que Manaka construiu uma família, tendo o trabalho que tem. Ele disse que era por elas que ele tinha força para voltar vivo todo dia. Manaka era tão brother que até falou para Tsubakiri parar de fumar, mas lógico que ele não aceitou o conselho. Um dia, a realidade cruel bateu. Numa missão, Manaka entrou numa casa que foi encontrada tendo Onis como moradores. Dito isso, ele avistou uma criança Oni que a lembrou de sua filha. Com sua hesitação, a criança fugiu, porém do lado de fora, a criança entrou em frenesi e mandou de F vários civis. Pro azar de Manaka, sua filha e esposa saíram no dia para irem às compras e foram mortas pela criança Oni. Manaka conseguiu eliminar o Oni, mas foi gravemente ferido no processo e nos seus últimos momentos de vida, diz para Tsubakiri que ele não deveria ter tido compaixão com o inimigo. Se fosse mais cruel, muitas pessoas, incluindo sua mulher e filha, estariam vivas. Daí Manaka falou para Tsubakiri usar seu corpo e continuar a missão de eliminar todo Oni que aparecer. Tsubakiri atendeu o pedido e rapidamente subiu ao cargo de capitão. No presente, Tsubakiri ainda tem o desejo de vencer e não crê que pode ser o fim. Ele quer acabar com o remorso de seu amigo, mas daí o cadáver de Manaka já era, devido ao incêndio. Shiki venceu e tem que levar Mei para algum lugar seguro, mas desmaia pela falta de sangue e ferimentos graves. Mundano não tem como acabar com Yomogi, que se protegeu dentro de uma barreira, mas a prioridade agora é o resgate dos companheiros Oni. Chegando lá, Jin vê que Kyoya sobreviveu e tá com Shiki. Kyoya, por beber seu próprio sangue, que possui propriedades de cura, conseguiu se regenerar, e ele diz que o restante do pessoal tá se preparando para fugir. Mundano pergunta ao Tsubakiri quase morto o que achou do poder de Kishin do Shiki, e ele responde que foi aterrorizante, mas parece que o garoto usou a própria vida como um combustível. Os Oni fogem do templo e Yomogi depois aparece e encontra Tsubakiri morto. Com uma cara de choque, ela diz que ele não pode terminar assim, pois sua filha acabou de nascer. Tsubakiri nunca soube dizer porque quis ter uma família, mas com certeza a vida que Manaka teve o influenciou. Até parou de fumar em respeito à memória e palavras do grande amigo, e assim viveu como um verdadeiro Momotaro até o fim. Tsubakiri Momoya foi morto em combate aos 31 anos de idade. Shiki acorda de madrugada numa pousada Oni e pensa em tudo que seus colegas sofreram, e Mundano diz que mesmo com as baixas que tiveram, é preciso agradecer por acordarem mais um dia de sol. Shiki e o grupo se despedem e estão voltando para casa. Mei, agora sorridente, agradece o prota e dá um até logo para ele. Na academia Arasetsu, Mundano explica que após a formatura da turma, eles devem escolher entre o grupo de combate, suporte ou exploração, mas ainda tem times mais específicos para ver depois. Na turma, só tem pessoas excêntricas e Mundano diz que eles precisam formar duplas para ficarem nos dormitórios. Quem sobrar vai dormir no mesmo quarto do professor, o que a galera quer evitar ao máximo. A waifu Kuina diz que vai ficar com Rokuro e fazer tudo para ele, desde acordar ele para comer, dar um banho nele e até 3 vezes por dia. Maluco, o Rokuro é sortudo demais, tá maluco? Ganhou na Mega Sena, mas vai ter que ter uma energia de cavalo pra aguentar essa mulher 3 vezes por dia. Dito isso, Mundano diz que eles não podem ter a mistura de gêneros nos dormitórios. Aqui acabou com o desejo da Kuina, que vai reclamar com o professor. Os nerds do Shiki e do Juji ficaram com muita inveja do Rokuro, bando de nerdola esquisito. Corta para Shinya Momoiwa, que deseja acabar com o Shiki para subir no ranking da organização e poder até roubar a posição de Sumidare, que deixou Shiki escapar. Shinya parte com seu parceiro para ir à caça de Shiki Chinose. Meu bom, esse passado do Tsubakiri com Manaka me fez entender mais o personagem, mas ainda é um otário e foi de F, ainda bem. Comente aí o que achou desses apps de Togeyanki e deixe seu like e inscrição para fortalecer, para que nenhuma Momotaro te pegue. Ativa o sininho e olha os cards para mais recaps duvidosos ou nem tanto. Valeu pelo apoio de sempre e falou!